Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2026. Hoje nós vamos trazer aqui alguns esclarecimentos sobre dimensão ou densidade. Há diferenças e há interpretações também diferentes, e nós aqui sempre trazemos algo relacionado ao espiritual, a essência da nossa alma, dos mundos, da energia. Não estamos aqui falando nada relacionado à ciência ou à matemática. Enfim, trazemos aqui algumas orientações e informações, seja o assunto que for, sempre de acordo com aquilo que vem de consciências mais elevadas, consciências geralmente não humanas. E esse é o trabalho que fazemos aqui. Então, qual é a diferença entre dimensão e densidade? Quando se fala a Terra está na terceira dimensão, alguns dizem na terceira densidade. Cada consciência humana tem uma forma de entendimento, porque estamos na terceira dimensão de consciência. Vamos falar aqui sobre consciência. Dimensão de consciência não é um lugar. Então a Terra de terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, outras dimensões, não é um lugar, é uma situação criada de acordo com a consciência de Gaia, que é uma consciência. A Terra é uma consciência, o planeta tem uma consciência própria. Todos os seus reinos, toda a forma de vida existente neste planeta também tem uma consciência. Cada um no seu ritmo de evolução, porque o que evolui é a consciência, e a consciência evoluindo, evolui os mundos, evolui as espécies, evolui a vida. Nós sabemos que a luz que cria, que favorece tudo, mas a consciência atrelada à luz é que forma as formas, cria as formas, faz com que mude a vida existente num planeta, por exemplo. Dimensão de consciência não é um lugar, é um estado de ser. Então a Terra está na terceira dimensão. Num final de transição para a quinta dimensão. A quinta dimensão de consciência, porque as consciências estão evoluindo Gaia, evoluindo as espécies, todo mundo avançando no grau evolutivo da sua consciência. Aí alguém pergunta, mas e a quarta dimensão? A quarta dimensão é um apêndice da terceira. A Terra possuía duas dimensões bem distintas nos tempos antigos e atuais. Porque a alma humana, diferente da alma dos animais, das plantas e da própria Gaia, precisava dessas duas consciências, esses dois compartimentos. Porque a alma humana, ela experiencia e aprende e evolui enquanto está na terceira dimensão de consciência, quando ela está encarnada na matéria, materializada. A terceira dimensão tem a matéria mais dura, mais espessa, mais pesada, mais consistente. Por isso tem a forma material humana, num corpo humano. Ao desencarnar, a alma descarta este corpo material de terceira dimensão e assume o seu corpo da quarta dimensão, que é o corpo etérico. Ele não é visível aos olhos físicos, porque os nossos olhos físicos estão naquele corpo descartado de terceira dimensão. Então, poderia-se então ali chamar de densidade também, porque ele é denso. A consciência da quarta dimensão não precisa da matéria tão espessa. Então, o corpo é um corpo etérico mais leve.
A Terra de quinta dimensão de consciência terá um corpo ainda material e será visível aos olhos humanos, porque o corpo será de quinta densidade de matéria ou quinta dimensão de consciência. E com este corpo de quinta dimensão de consciência, os olhos serão compatíveis para ver coisas de quinta dimensão também. E provavelmente vão ver a quarta e a terceira, porque estão abaixo, e o que está acima sempre predomina sobre o que está abaixo. A nova Terra, já falamos aqui em vídeos e textos mais antigos, terá 5 faixas dimensionais de consciência. Ela começa com a quinta dimensão, que é a base. A consciência que vai para a nova Terra não volta mais para a quarta dimensão, nem para a terceira dimensão, porque ela está estabilizada, no mínimo, na quinta dimensão. Mas ela pode evoluir em tempos não contínuos, mas espaço de tempo curtos, para sexta, sétima, oitava e nona dimensão. Na medida que ela cresce em termos de dimensão de consciência, ela sobe o nível, ela vai se estabilizando. Ela vai chegar um tempo que ela não baixa mais da sexta, depois não baixa mais da sétima, da oitava, e quando ela se estabiliza na nona dimensão de consciência e não baixa para a oitava, ela estará pronta para uma nova dimensão, um salto quântico novamente. Irá para a 10ª dimensão, onde a matéria já não existirá mais. Então, na nova Terra, os corpos físicos e toda a matéria será relativa à dimensão de consciência existente. Um ser humano que tiver a consciência na 7ª dimensão e acima terá um corpo mais sutil do que aquele que ainda está na 5ª e 6ª dimensões de consciência. Mesmo que seja visível, como já foi dito aqui, porque os olhos humanos verão as 5 faixas dimensionais. Talvez consigam até avaliar a dimensão de cada corpo alheio, porque poderá ver a diferença da densidade, a densidade da matéria. Na 10ª dimensão de consciência, não haverá mais a matéria como nós conhecemos, então ela será apenas um corpo de luz. Então a densidade deste corpo será muito sutil, transparente. Poderemos passar a mão por entre um corpo e a mão atravessará o corpo sem cortar ele pelo meio, por exemplo, fazendo uma comparação, porque a densidade será muito pequena. E assim são os mundos. Existem dimensões até não sei aonde, nunca ninguém me informou qual é a dimensão mais elevada, mas existem dimensões muito acima da 10ª. Porque acima da 12ª dimensão, nem corpo de luz existirá mais, será apenas uma consciência, sem forma. Veja como as coisas estão se aprofundando, quanto mais começamos a compreender, mais longe vai a informação. Mas vamos nos importar com o que está agora. Estamos numa faixa de transição planetária, onde a dimensão começa a se estabelecer em níveis mais elevados e, obviamente, a densidade das coisas começa a diminuir. Então, sobe a dimensão de consciência e diminui a densidade da matéria. Falando em densidade da matéria, queremos dizer a matéria mais dura ou mais leve, mais pesada ou mais leve, porque a 3ª dimensão de consciência do planeta Terra é um mundo de provas e expiações, onde a alma que vem, ela traz consigo a sua réstia de luz, a sua centelha divina, mas é tão pequena comparando com a quantidade de matéria escura para poder cocriar
coisas grosseiras, já falamos aqui. Quando a alma estiver lá numa dimensão acima da 12, por exemplo, provavelmente ela vai cocriar planetas, estrelas ou galáxias. Mas aqui na terceira dimensão não conseguimos cocriar isso. É impossível, nós não temos consciência suficiente. Porque consciência é um grau de entendimento. É uma força interna que nós criamos com o pensamento. Por isso que na nova Terra, na quinta dimensão de consciência, vamos cocriar muita coisa que hoje parece impossível. Como cocriar os alimentos, por exemplo, sem precisar plantar, colher, comprar, vender, cozinhar, apenas cocriar já pronto. E na medida que vamos avançando essa dimensão de consciência, nós vamos nos alimentar da luz, porque nós vamos entender que quem cria mesmo na quinta dimensão sempre foi a luz, assim como quem cria hoje na terceira dimensão. A energia que está na luz é a energia vital, a energia da vida, que cria a vida, qualquer coisa. É o éter. Então nós temos que entender que manipular essa energia taquiônica é um dom dentro do grau de consciência, é uma capacidade. Não é milagre como se acreditava, é a capacidade da consciência que num nível de compreensão e entendimento maior, e a gente chama então ali da dimensão de consciência mais elevada, consegue cocriar coisas que pareciam impossíveis, porque a nossa consciência estava muito limitada. A terceira dimensão vai deixar de existir porque faz parte da evolução dos mundos. Então, a Terra deixa para trás a terceira dimensão de consciência, porque a sua consciência própria, Gaia, faz esta ascensão. Tudo que está atrelado a ela, que é o que existe de vida dentro do planeta, faz o mesmo passo. Condizente, porque é preciso que tudo esteja alinhado com a consciência de Gaia. E é por isso que as almas humanas, umas farão ascensão, outras não. Aquelas que não ascensionam terão que ir para um outro planeta de terceira dimensão de consciência, porque a nova Terra terá a faixa mínima de quinta dimensão de consciência. É impossível uma alma com terceira dimensão de consciência existir ou coexistir junto com a quinta dimensão de consciência de Gaia. Não há simbiose, não há energia, não há a lei da atração energética. Isso é uma coisa natural. Não é a questão de querer ou forçar, isso não existe. Os mundos atraem ou repelem de acordo com a sua energia, com a sua compatibilidade energética. No momento que nós terminarmos a transição planetária, que será dentro de mais ou menos umas 3 décadas, nada que vibre na terceira dimensão de consciência existirá aqui sobre a Terra. Nem na quarta dimensão. Porque a faixa mais baixa de frequência será a quinta dimensão de consciência. Por isso a quarta dimensão deixa de existir junto com a terceira. Ela pode até coexistir, mas numa outra dimensão, como se diz, como se fosse um portal, você sai de uma dimensão, vai para outra, onde há diferenças de consciências. Talvez até existam. Nós não sabemos esses detalhes porque não são informados e aqui não podemos inventar qualquer coisa. Apenas passar aquilo que nos é permitido e informado. E se há outros planetas prontos para receber essas almas, para que aqui deveria existir, então, essas dimensões secundárias ou terciárias? Não é necessário.
O plano divino é perfeito demais para que possamos compreender ainda hoje, mas um dia compreenderemos melhor. Nós temos também algumas orientações e informações sobre aquilo que é extraterrestre, o que é fora da Terra. Então já se sabe hoje que as naves extraterrestres, além de serem produzidas por materiais diferentes desses que existem na Terra, elas possuem uma consciência. Alguns anos atrás era inimaginável uma coisa dessas. Hoje temos as orientações, as informações que as naves são consciência. Essa consciência, ela está atrelada à consciência dos seus tripulantes. Então, se tem uma nave extraterrestre que tem lá uma tripulação, aquela nave interage com a consciência dos tripulantes. Como poder entender uma coisa dessas? Sabemos que um avião é matéria, é um motor, é uma máquina, é um veículo e que tem lá o comandante, os seus ajudantes, o piloto, o copiloto e os comissários de bordo, mas ela obedece mecanicamente. Agora uma nave não. Uma nave obedece à consciência. Ela pode mudar de forma, de tamanho, de direção, de velocidade, de qualquer coisa. Inclusive a sua densidade, de acordo com a consciência dos seus tripulantes. As arcas, que também tem se falado bastante ultimamente, porque existem as arcas. As arcas são cápsulas do tempo, foram plantadas como sementes aqui na Terra em várias regiões. São algumas dezenas, não sei quantas, mas não muitas, e que agora estão sendo ativadas. Por quê? Porque a Terra está atingindo uma frequência de consciência que ativa aquela consciência das naves para elas se moverem. E vão trazer as informações, vão trazer as energias necessárias para o momento desse final de transição planetária. Existem tantas coisas para acontecer que parece uma utopia, mas na verdade são programações de mundos. Quem criou os mundos tem o plano, tem o projeto, e nada foge deste projeto. É como a construção de um edifício, é projetado por um engenheiro. Se for feito depois mudanças fora do projeto, o edifício vai cair, não vai se sustentar, não tem energia, não tem consciência suficiente. É preciso respeitar o projeto. E a Terra não foge à lei da criação divina. Ela está dentro de um projeto e não há nada e ninguém que possa mudar. Tudo que é dito hoje em nome disso, em nome daquilo, porque vai acontecer, não vai acontecer, porque vai mudar, porque o planeta é isso, é aquilo, é tudo narrativa. Vai acontecer aquilo que está no projeto e nós somos os inquilinos desse planeta. Não temos nenhum poder de decisão sobre ele, apenas o poder sobre nós, a nossa consciência. Porque se eu não atrelar a minha consciência, a nova consciência de Gaia, eu não serei mais inquilino de Gaia, eu estarei fora. Isso é automático. Então, de uma vez por todas, vamos entender o plano divino, pelo menos aquilo que nos cabe, aquilo que nos diz respeito, aquilo que interessa a cada um de nós individualmente. Porque se eu não fizer a parte minha individual, eu não estarei junto com o coletivo que vai ascensionar. Estarei junto com o coletivo que não ascensiona. Por isso, é importante entender que tudo é consciência, porque a nossa alma é a própria consciência individual de cada um de nós.
A alma não é matéria. Ela está ocupando um corpo material na terceira dimensão, assim como também na quarta e depois na quinta até a nona dimensão. Depois não precisa mais da matéria, porque ela será apenas um corpo de luz, como foi dito, e acima da 12ª ela será apenas consciência, sem forma, sem cor, sem nada. Não ocupará nem espaço. Aos poucos nós vamos montando esse quebra-cabeça. E vocês aqui que acompanham o canal, tem muitos de vocês que me acompanham aqui há 12, 13 anos, já tem um pouquinho de noção das coisas, porque aos poucos nós vamos trazendo essas informações, porque eu também estou aprendendo com essas informações, eu também sou humano como vocês. Estou aqui na matéria limitado quanto vocês, mas nós temos a liberdade e a escolha de avançar um pouco mais rápido, ou não, neste tempo final de transição planetária. Então, resumindo aqui, dimensão de consciência é um estado de ser. Densidade é um estado de matéria. A matéria relacionada à dimensão de consciência. Então, quem forma a densidade é a dimensão, é a consciência. Quem dá forma, quem dá vida, quem dá oportunidade de existir e de evoluir dentro das condições energéticas necessárias. Tudo que existe, então, neste planeta possui consciência, e essa consciência está relativa à consciência do planeta, de Gaia. A Terra de provas e expiações possui uma consciência de terceira dimensão de consciência. E é por isso que é densa. Mas estamos vendo que as coisas vão se sutilizar gradativamente. E agora, nada e ninguém vai impedir o processo, porque ele é natural. As almas humanas, elas têm um peso energético de ajudar ou prejudicar a transição da consciência de Gaia. Porque é parte do conjunto. Se nós fazemos o nosso papel, a nossa parte, e ajudamos assim Gaia a ascensionar mais rapidamente, o planeta tem uma transição mais suave, mais leve. Se não há resistência, ela vai ter mais dificuldade. Então essa resistência ela está atrelada às consciências humanas, porque as consciências dos reinos naturais da Terra, animal, vegetal, mineral, elemental, são consciências que andam sempre em uníssono com a consciência de Gaia, sem resistência. Mas quem é que coloca resistência? Os humanos, porque os humanos têm uma mente criativa e têm um ego que é a sua parte sombra, porque toda alma humana é formada de luz e de sombra, tem a dualidade. E quando um ser humano usa o seu lado sombra com mais ênfase do que o lado luz, ele começa a pesar mais. E quanto mais peso, mais dificuldade para a Gaia. Por isso, você fala, às vezes, atingir a massa crítica, uma quantidade suficiente de consciências para fazer uma mudança importante, como uma linha de tempo, por exemplo. Então, vamos nos atrelar à consciência da Mãe Terra, Gaia. Vamos ajudar, vamos pelo menos ser úteis neste momento. Então nós temos a velha Terra 3D, que possui uma dimensão de consciência de terceira dimensão, e a quarta, que era a parte energética de consciência das almas desencarnadas.
E agora vamos para uma nova Terra, a 5D, até a 9D, são 5 faixas dimensionais, onde a matéria vai se sutilizar. Então a densidade vai ficar mais sutil. Por isso que quem entende de densidade também tem algumas informações que diz que a densidade da Terra está agora passando da terceira para a quarta. Sim, porque nós estamos ainda vivendo a terceira e a quarta dimensão de consciência. Mas ela vai passar para a quinta densidade de matéria no momento que a Terra termina a transição. E ali a densidade vai continuar até a 9ª dimensão de consciência, porque a matéria vai continuar existindo, e a matéria é densidade, é a energia materializada. É assim que eu entendo, é assim que eu sou informado, e é assim que eu preciso passar as informações. Mas há interpretações diferentes, e não há contradição. Há maneiras diferentes de entender o processo. Eu vejo que há muita discussão, porque um canalizador ou um youtuber fala uma coisa, outro fala outra. Na verdade, são possibilidades. Na terceira dimensão de consciência, a verdade é relativa, não é absoluta. É relativa ao entendimento de cada um. Nem na quinta dimensão de consciência a verdade ainda é absoluta, ela ainda continua relativa, embora quase que unânime. Somente lá no final da segunda fase da Terra, que seria a quinta dimensão até a 9ª dimensão, quando terminar e passar para a 10ª dimensão, provavelmente a verdade será então, sim, inteiramente absoluta. Porque o conhecimento abrangerá todas as possibilidades, o entendimento abrigará em si, em cada consciência, todo o entendimento das coisas. Então haverá unanimidade. Essa diversidade é que cria nos mundos inferiores, os mundos de matéria. Se não houvesse essa diversidade de entendimento, de consciência, nós faríamos a mesma coisa, todo mundo faria a mesma coisa, não haveria nada de diferente. Por isso precisa haver as diferenças, para que todas as possibilidades de cocriação nos mundos inferiores se concretizem, se realizem dentro do plano divino. Quando terminar as dimensões aqui neste planeta, depois da 9ª dimensão, a matéria será visível apenas como holografia. Não haverá a consistência, a densidade. Até lá, vamos vendo as transformações naturais. E vamos juntos, vamos aprendendo, sem atropelos. Muitas vezes queremos saber o que vai acontecer lá adiante. Nós temos que primeiro chegar lá. Porque a consciência ainda da terceira dimensão não consegue entender a consciência e o que existe na quinta dimensão de consciência. Então, muitas coisas não há como ficar perdendo tempo, querendo entender ou explicar. Vamos fazendo os passos. Eu quero saber o que tem lá adiante. Então caminhe e ande. Você vai chegar lá, vai ver o que tem. Permita-se apreciar o panorama da estrada no momento e no estado e no local que você está. Após a curva que está ali adiante, tem outra visão. Então sim, você vai ter um novo panorama, um novo visual, novas paisagens, novas revelações. Mas aproveita o que está aqui na tua frente agora. É a oportunidade de não pular etapas. Porque a evolução como consciência não pula etapas. Ela vence as etapas, completa as etapas, aprende, segue, carregando consigo a experiência vivida e nunca mais esquecida.
os tempos estão chegados e nós vamos ver agora como tudo se define rapidamente. Então nós não estamos todos na mesma escala, na mesma régua, no mesmo nível de consciência, porque estamos em movimento. Alguns já subiram mais degraus, outros ainda não, outros estão começando agora a subir a escada evolutiva. Então as coisas não são totalmente iguais para todos, porque cada um tem o seu entendimento de acordo com a consciência que está nele, porque cada um é uma consciência. Muitas pessoas dizem, vai demorar muito. Olha, para uns vai demorar mais, para outros menos. Não vai haver um único salto para todos os que ascensionam. É como uma caminhada longa. Cada um vai chegando no seu tempo. Tem aqueles que vão completar, os que não vão completar, obviamente. Mas aqueles que completam a caminhada vão chegando no seu tempo. Aquele que diz que só vai acontecer daqui 2, 3 séculos, ele ainda está na consciência que entende que só daqui a 2, 3 séculos. Mas aquele que já avançou um pouco, vai ver que aquilo que parecia que ia acontecer daqui a 2, 3 séculos, vai acontecer daqui a 2, 3 décadas. Porque é uma forma única, individual de ver e entender e de identificar e de avançar e de evoluir, porque cada um tem uma ótica das coisas, um ponto de vista, porque é de acordo com a sua consciência. Então, nós ainda não estamos na quinta dimensão. Sim, a Terra ainda não está dentro totalmente da quinta dimensão, mas ela tem portas que abrem para a quinta dimensão, para a sexta, a sétima, até a nona. Basta se esforçar. Se eu fizer um esforço e conseguir elevar a minha consciência, eu vou atingir faixa de quinta, sexta, sétima. Eu não acredito que alguém consiga acima da sétima, mas pode ser que daqui a pouco alguém chegue à oitava, daqui a pouco à nona também, mas são lapsos de tempo. É quando você tem aquela iluminação, aquele flash, aquele entendimento rápido. Por quê? Porque você ainda não chegou lá, mas você começa a antever e também a sentir por antecipação certas coisas. Então, impossível alguém estar na quinta dimensão de consciência? Não. Não é impossível nem estar na sexta nem na sétima dimensão de consciência. Agora, densidade, ali é outra história. Eu não posso ter a densidade de sexta dimensão se eu vou lá na sexta apenas um lapso de tempo com a minha consciência e volto para a terceira, para a quarta. A minha matéria vai estar acompanhando a minha evolução de consciência. É certo que é assim. É lógico, não tem nem o que discutir. Vamos entender que há diferenças entre dimensão e densidade. E mesmo que alguém fale que densidade é dimensão, não tem problema, não está falando então de dimensão de consciência, porque a consciência não tem como medir em termos de tamanho, de peso, de largura, de comprimento, de densidade de matéria. A consciência é apenas um estado de ser consciência. Ela é ou não é, mais densa ou menos densa, mais evoluída, menos evoluída, ela avançou mais ou não avançou tanto. Porque a consciência é a própria essência, que é a própria alma. Não tem como medir a densidade de uma alma, mas tem como classificar ela como dimensão de consciência. E entender que é a dimensão de consciência que cria o estado dimensional, a densidade. Então, sim, da matéria ou não matéria.
vai ter dimensões de consciência, como foi dito, que não existirá matéria. Enquanto existir matéria, o peso dessa matéria está relacionado ao grau de consciência. Uma consciência elevada não precisa de matéria. Ou precisa menos matéria do que uma consciência menos elevada. É por isso que nós entendemos as coisas melhor quando expandimos a consciência. Tudo fica leve, tudo fica fácil, tudo se expande. Perde aquele peso, aquela coisa de não compreender, de não aceitar, de não saber. E para finalizar, lembre-se sempre, você não é um corpo. Você é uma consciência que está nesse corpo. E esse corpo, ele depende desta consciência para tudo, até para viver, até para existir. Por isso, ele se forma quando a alma encarna e ele se termina quando a alma desencarna, porque ele depende da consciência. Então, a densidade, talvez, porque eu não posso afirmar aqui, mas eu entendo que a densidade depende da dimensão da consciência. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.